Pois bem, pessoal, dando continuidade à filosofia de Kant, agora nós vamos tentar analisar, né, as estruturas a priori do entendimento. Então, o sujeito ele é formado por estruturas a priori, da sensibilidade e do entendimento. Em outras palavras, o sujeito ele tem a capacidade de, primeiro, sentir os fenômenos e depois entender e julgar os fenômenos. E nós analisamos no vídeo anterior que as estruturas a priori da sensibilidade são tempo e espaço. Em outras palavras, o que Kant está dizendo é que o tempo e o espaço não são características do objeto, mas características do sujeito, né? Para deixar isso claro, eu tenho um mini texto aqui para estruturar bem o que foram as estruturas a priori da sensibilidade, né? Diz Kant o seguinte: Kant contesta com muito vigor qualquer pretensão no sentido de que o espaço e o tempo valem como realidades absolutas. Kant nega que eles possam valer também independentemente da forma da nossa intuição sensível. E, por fim, nega que elas possam ser inerentes absolutos das coisas como suas condições ou qualidades. Então, o que está dizendo aqui no texto? Olha, de maneira alguma, tempo e espaço pertencem à realidade. Tempo e espaço são características naturais do sujeito. E continua Kant. Outros seres possíveis, diferentemente dos homens, poderiam captar as coisas não espacialmente e não temporalmente. Mas nós, homens, captamos as coisas somente desse modo, somente espacialmente e temporalmente, determinadas porque temos uma sensibilidade assim configurada. Uma sensibilidade que só funciona desse modo, só funciona pelo tempo e pelo espaço. E aí deixa claro Kant, ó. Torna-se claro, então, o que o nosso filósofo quer dizer quando fala de realidade empírica, do espaço e do tempo. Espaço e tempo têm realidade empírica porque nenhum objeto pode ser dado a nossos sentidos sem se submeter ao tempo e ao espaço. Então, todos os objetos que nós percebemos, todos os fenômenos, eles naturalmente só são percebidos por nós porque eles se submetem ao tempo e ao espaço, que são características naturais da nossa parte sensível, da nossa sensibilidade. Tempo e espaço são estruturas a priori da nossa sensibilidade, né? E aí termina Kant, né? Tempo e espaço não são formas do objeto, mas sim formas do sujeito. Percebe? Então fica claro aí como funcionam as estruturas da sensibilidade. As outras estruturas são as estruturas do entendimento. Em outras palavras, além de eu perceber a presença dos fenômenos, agora eu tenho que entendê-los. Em outras palavras, como é que eu vou conceituar os fenômenos? Né? Como é que eu vou julgar os fenômenos? Como é que eu vou julgar os objetos? Né? Perceba, eu não posso conhecer o objeto como é em si mesmo. Eu posso perceber apenas os fenômenos, a sua aparência, com o tempo e com o espaço, e agora eu posso entendê-los através de estruturas a priori do entendimento. Então a minha sensibilidade percebe os objetos e o meu entendimento procura entender os objetos, não como são em si mesmos, mas apenas os seus fenômenos, né? E quais são as estruturas a priori do entendimento agora? Em outras palavras, quais são as armas que nós, sujeitos humanos, utilizamos para poder julgar, conceituar, determinar esses fenômenos? Né? Aí Kant vai enumerar, na verdade, 4 categorias ou 4 formas da nossa inteligibilidade, né, do nosso entendimento. Então, se as estruturas a priori da sensibilidade são o tempo e o espaço, as estruturas a priori do nosso entendimento, na verdade, se resumem a 4, que são a quantidade, a qualidade, a relação e a modalidade. Então, preste atenção. Quantidade, qualidade, relação e modalidade não são características dos objetos. Qualidade, quantidade, relação e modalidade são estruturas a priori do entendimento do sujeito.
Em outras palavras, nós só podemos entender os fenômenos e criar conceitos sobre os fenômenos porque nós temos essas características dentro de nós, né? Por exemplo, a quantidade, ó, a quantidade. Quando eu observo a pluralidade de coisas e procuro unificá-las através de uma quantidade, ó, eu falo assim, olha, tem 3 livros na minha mesa. Quando eu faço isso, não significa dizer que esses 3 livros estão nos objetos. É porque é a nossa maneira de julgar os objetos. Nós julgamos os objetos pela quantidade. O nosso sujeito, ou seja, a natureza da gente, a natureza do nosso sujeito, a natureza do nosso entendimento, procura sempre, de uma maneira natural, unificar a pluralidade. Pegar a quantidade traçada pela nossa razão, ó. Pegar a quantidade que está na nossa razão e aplicar nos objetos. Então eu conto, ó, tem 3 livros aqui. Esse julgamento que eu fiz sobre o objeto não é uma característica que eu aprendi do objeto, é um julgamento que eu estou fazendo. Percebe? Estou deduzindo que tem 3 objetos. Usando o quê? Usando a minha estrutura a priori do entendimento, que é a quantidade. Ou seja, eu estou usando uma capacidade natural que eu tenho como sujeito de contar as coisas. Mas a quantificação das coisas não está nas coisas. Sou eu que determino essa quantificação. Sou eu que interpreto a realidade quantificando-a. Dizendo, tem 3 objetos na minha mesa. Percebe a questão? Não é que de fato existam 3 objetos, é que dessa forma é que eu interpreto as coisas. Dessa forma eu julgo as coisas. Percebe a questão? A segunda estrutura do nosso entendimento, além da quantidade, nós temos a qualidade. A qualidade. Olha que interessante. Eu consigo também julgar as qualidades dos fenômenos. Não é que as qualidades estejam nos fenômenos, é porque é dessa forma que eu julgo. Então eu vou falar, ó, isso é real, isso não é real. Isso é um julgamento que eu estou fazendo sobre os objetos. Mas não significa dizer que são os objetos que estejam revelando isso para mim. Porque os objetos não revelam nada. No fundo, eu apenas os julgo. Percebe a questão? Então aí eu tenho a segunda estrutura a priori do meu entendimento, que é julgar as coisas pela qualidade, percebendo se elas existem ou não, se fazem parte da realidade ou não. É o julgamento do sujeito. Percebe a questão? Ó, todo sujeito humano julga as coisas pela quantidade e pela qualidade. Além da quantidade e da qualidade, nós temos a relação. A relação. Existem vários tipos de relação, mas a mais comum é da causa e do efeito. Olha que interessante. Quando nós olhamos para uma árvore e falamos assim, ó, a árvore é efeito da semente, isso não significa dizer que essa relação de causa e efeito aconteceu lá no objeto. Mas é uma maneira que nós utilizamos para interpretar, para julgar, para conceituar o objeto, para conceituar aquele fenômeno. Então, pelo próprio aparato natural do nosso entendimento, nós também temos essa estrutura a priori, que é de julgar as coisas pela relação de causa e efeito. Ó. Se existir um outro ser racional que não seja ser humano, pode ser que ele julgue as coisas de um outro modo. Nós não. Nós julgamos pela relação de causa e efeito. Porque causa e efeito são estruturas a priori do nosso entendimento. É a maneira que o ser humano julga as coisas. Percebe? E quarta e última possibilidade de julgamento da realidade é a da modalidade. Olha que interessante. Nós também julgamos as coisas como possíveis ou impossíveis. Não é que as coisas sejam possíveis ou impossíveis, é que nós julgamos as coisas dessa forma. É a nossa maneira de conhecer os fenômenos, como possíveis ou impossíveis. Percebe a questão? Ó, é possível que o cachorro que eu estou vendo agora possa latir. Não é que o cachorro de fato vai latir, é que eu interpreto aquele objeto, o cão, como possivelmente um ser que vai emitir um latido.
É uma interpretação, julgamento que eu faço sobre a realidade. Percebe a questão? Outro exemplo de modalidade é a necessidade e a contingência, né? Nós olhamos para as coisas e falamos assim, olha, isso aqui é necessário, isso existe e existe desse modo e não tem como existir de outro modo, é necessário. Ou então nós analisamos, ó, isso existe, mas poderia não ter existido. Esse modo de interpretar as coisas é um modo nosso, de seres humanos. Isso não significa dizer que as coisas são realmente assim. É o nosso modo de interpretar. É a nossa peneira que nós passamos na realidade. Então nós compreendemos as coisas pela necessidade, pela contingência, pela possibilidade, pela impossibilidade, pela existência, pela inexistência. Percebe a questão? É a nossa maneira de compreender. Então o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Isso é complicado pra caramba. Estou dizendo o seguinte, ó, primeiro, para o conhecimento surgir, para o homem conseguir julgar alguma coisa, primeira coisa, ele sente a presença do objeto. Ele sente a presença do objeto como? Pelo tempo e pelo espaço. Tempo e espaço são estruturas naturais da sensibilidade humana, estruturas a priori da sensibilidade humana. O homem sente a presença das coisas sempre pelo tempo e pelo espaço. Tempo e espaço não são características dos objetos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois que eu percebo a presença das coisas pelo tempo e pelo espaço, eu passo então a tentar conhecer aquilo que chega até a minha razão, até o meu entendimento. E aí eu vou conhecer com as estruturas a priori do entendimento, que são a quantidade, a qualidade, a relação e a modalidade. E a partir desse entendimento que eu tenho dos fenômenos, utilizando essas estruturas a priori do entendimento, eu então vou formular juízos. O que são juízos? São julgamentos, conceitos, determinações que eu faço sobre a realidade. Então toda vez que a gente está, sei lá, ouvindo um cientista falar, na verdade o que o cientista está fazendo, ele está julgando os objetos. Mas então por que nós compreendemos o julgamento dele? Por um motivo muito simples. As mesmas características naturais usadas pelos cientistas, nós também utilizamos para entender a realidade. Então, por isso que nós compreendemos os conceitos criados pelo cientista ou pelo filósofo. Percebe a questão? Então, nós vamos formular o quê? Juízos para compreender os objetos da realidade. Percebe a questão? Então, é aqui que a gente tem que entender, tá? O sujeito transcendental, que é o homem, ele é composto por estruturas a priori da sensibilidade e estruturas a priori do entendimento. Essas estruturas são as armas que nós, sujeitos, utilizamos para perceber a presença dos objetos e julgar os objetos criando conceitos, criando juízos. As estruturas a priori da sensibilidade do sujeito transcendental são o tempo e o espaço. E as estruturas a priori do entendimento do sujeito transcendental são a quantidade, a qualidade, a relação e a modalidade. Percebe a questão? Então, todo conhecimento, quando nós produzimos conhecimento, nós nunca estamos produzindo o conhecimento das coisas em si mesmas. Nós estamos produzindo conhecimento sobre os fenômenos, ou seja, sobre aquilo que a minha percepção consegue pegar dos objetos, né? Isso tem que estar muito bem memorizado por todos nós, tá claro? Então, para terminar essa parte da aula, vamos tentar aqui, né, entender essas principais definições, né, através daquilo que o próprio Kant nos colocou, tá? Então, aqui tem um resumo dessas 3 aulas sobre o Kant. Presta atenção aqui. Qual é o principal objetivo do Kant? O principal objetivo do Kant é nos mostrar como é que o sujeito pode conhecer o objeto. Só que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o sujeito conhece apenas uma parte do objeto. Essa parte do objeto que nós podemos conhecer é aquilo que Kant chama de fenômeno. Então, o que é o fenômeno? O fenômeno é a aparência do objeto. É como o objeto aparece para os nossos 5 sentidos. E como ele pode ser pensado pelo nosso entendimento. Esse é o primeiro ponto, ok? Segundo ponto,
O sujeito transcendental, ele possui certas características naturais que possibilitam ele perceber o fenômeno. Essas características naturais do sujeito são a sensibilidade e o entendimento. Tá claro? As noções a priori da sensibilidade são o tempo e o espaço. E as noções a priori do entendimento são a quantidade, a qualidade, a relação e a modalidade. Esses dois aparatos que estão no sujeito são eles que possibilitam que o homem consiga compreender os fenômenos. Então podemos dizer o seguinte, ó, o conhecimento humano ele é fundamentalmente fenomênico, porque a única coisa que podemos julgar e perceber são os fenômenos da realidade e nunca os números. As coisas em si mesmas, elas existem, mas nós não podemos acessá-las. Por quê? Porque a nossa natureza de sujeito é limitada para isso. Percebe a questão? Então é assim que nós entendemos o funcionamento do sujeito humano, tá? Eu não sei se ficou claro. Isso daqui é bem difícil, é bem complicado de entender, mas na nossa próxima aula a gente vai ver como os juízos são construídos. Então, primeiro, nós vimos a Revolução Copernicana produzida por Kant, depois nós vimos o funcionamento do sujeito, né? E depois nós vamos ver como é que esse sujeito se relaciona com objetos. Quais são os juízos que esse sujeito pode construir. Mas isso é papo para a próxima aula, tá? Um abraço, até mais.